Por quase 2 séculos, a China foi o centro de um comércio global lucrativo, exportando chá, seda e porcelana. Mas, no século XIX, esse equilíbrio foi quebrado por uma droga, o ópio, e 2 guerras que mudariam para sempre a história do país. Hoje, vamos entender as 2 guerras do ópio e como elas abriram à força as portas da China ao imperialismo ocidental. No início do século XIX, a China era governada pela dinastia Qing, uma das maiores potências do mundo. Seu comércio externo era rigidamente controlado. Apenas o porto de Cantão recebia navios estrangeiros. Os europeus compravam chá, seda e porcelana, mas quase não conseguiam vender nada aos chineses. O resultado era um déficit comercial enorme para a Grã-Bretanha, que precisava encontrar algo para vender aos chineses. A resposta britânica foi o ópio, produzido na Índia, então colônia do Reino Unido. Milhares de caixas da droga começaram a ser contrabandeadas para a China. O consumo disparou, e com ele os problemas sociais, vício, famílias arruinadas, evasão de prata do país. O imperador Daoguang decidiu agir. Nomeou o comissário Lin Zexu para acabar com o tráfico. Lin confiscou e destruiu mais de 20.000 caixas de ópio em Cantão. Esse ato seria o estopim da Primeira Guerra do Ópio. A Grã-Bretanha respondeu com força. Sua poderosa marinha foi enviada para o litoral chinês. Começava a Primeira Guerra do Ópio. Os navios britânicos, movidos a vapor e equipados com artilharia moderna, enfrentaram e derrotaram facilmente as tropas Qing. Portos foram bloqueados, cidades bombardeadas, e os britânicos avançaram pelo rio Yangtze. Os britânicos tomaram a cidade fortificada de Zhenjiang, que controlava o acesso ao rio Yangtze. Após esta derrota, o governo Qing foi forçado a negociar a paz. Em 1842, após 3 anos de guerra e sucessivas derrotas, a dinastia Qing estava exausta. Sob pressão britânica, foi assinado o Tratado de Nanquim, que defendia a cessão da ilha de Hong Kong ao Reino Unido, a abertura de portos ao comércio estrangeiro, a imposição de indenizações pesadas ao governo chinês, o direito que cidadãos britânicos não seriam julgados pelas leis chinesas. A derrota causou crises. Foi nesse cenário que surgiu Hong Xiuquan, um homem que se via como o irmão mais novo de Jesus. Ele reuniu milhões de camponeses em torno da promessa de acabar com a dinastia Qing e criar o Reino Celestial da Grande Paz. A rebelião Taiping começou em 1850 e rapidamente se transformou em uma guerra civil. Em 1853, os Taiping tomaram Nanjing, transformando-a na capital de seu estado rebelde. A rebelião foi uma das guerras civis mais letais da história, e os números de mortos são impressionantes. Estimativas de mortos: mínimo, cerca de 20 milhões. Máximo, até 30 ou 40 milhões. Alguns historiadores falam em até 50 milhões. Por que a variação é tão grande? Registros oficiais da época são incompletos. Muitas mortes não foram em combate, mas por fome, doenças e massacres durante a guerra. As potências ocidentais exigiam mais concessões, como abertura de mais portos, liberdade para missionários e legalização do ópio. Quando o governo Qing resistiu, uma nova guerra começou com o estopim do incidente do Arrow em 1856. Autoridades chinesas apreenderam um navio suspeito de contrabando. A Grã-Bretanha usou o caso como pretexto para atacar novamente. A França se juntou ao conflito após o assassinato de um missionário francês. Os aliados bombardearam Cantão e ocuparam Tianjin. Em 1858, forçaram a assinatura do Tratado de Tianjin, mas o governo se recusou a ratificá-lo. O conflito recomeçou em 1859. Em setembro de 1860, começou a fase decisiva da campanha. Primeiro, ocorreu a Batalha de Janjiawan. Tropas francesas e britânicas, usando artilharia moderna e cavalaria, derrotaram um grande exército que tentava bloquear o avanço para Pequim. O exército chinês, dias depois, com dezenas de milhares de homens, formou uma linha defensiva, confiando na cavalaria para conter o avanço. Mas os aliados europeus estavam bem equipados com artilharia moderna e mosquetes de repetição. Essa é a Batalha de Palikao, que foi curta e devastadora. Sob fogo pesado de canhões e metralha, as linhas chinesas se romperam. A cavalaria chinesa foi dizimada, e as forças imperiais recuaram em desordem.
Com a vitória, os aliados abriram o caminho para Pequim. Poucos dias depois, a capital se rendeu, e o magnífico antigo Palácio de Verão foi saqueado e destruído como represália pelo tratamento cruel dado a prisioneiros europeus. Após a derrota, o imperador Xianfeng fugiu sem condições de continuar a guerra. A corte foi obrigada a negociar. Em 1860 foi assinado o Tratado de Pequim. Ele confirmava os termos do Tratado de Tianjin e impunha novas concessões. Cessão de península ao Reino Unido. Legalização definitiva do comércio de ópio. Abertura de mais portos ao comércio internacional. Indenizações pesadas aos vencedores. Esse é meu vídeo sobre Guerra do Ópio, e se inscreva no canal.